Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aí o Principiologia, que é da autodiscernimentologia, que é a ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos e pesquisas dos conhecimentos teáticos, dos princípios, ditames, regras, leis fundamentais, proposições lógicas, éticas gerais, megafraternais e preceitos embasadores de todas as ordens de cognições evolutivas da consciência. As pesquisas dos ditames, os estudos das proposições filosóficas, os estudos dos estatutos políticos, a filosofia pessoal para se viver, a personalidade bem organizada, as contradições, as contraposições dos princípios, a busca do entendimento grupal, a execução da Max Proex exigindo os princípios em bases grupais. Agora, nós temos aí uma série de considerações com as logias e tem uma taxologia com 63 princípios componentes das pesquisas da principiologia. Agora, no fim, nós falamos, a principiologia é ciência de evidente interesse teático, racional, lógico, consensualmente inafastável para toda consciência lúcida, intermissivista, cognopolita, proexista, homem ou mulher. Você segue princípios fundamentais para viver? Já reuniu tais princípios ao modo do corpus da própria holofilosofia? Eu quero dizer que hoje isso aqui é diretamente impacto frontal para vocês todos, tá? Esse aí eu não posso dizer que é dos outros, não. Esse é de vocês. Agora, quero falar aqui que tem 32 logias e tem 2 máximos. Agora, tem um que eu já vou aumentar aqui, ó, faltou a palavra princípios lá na definologia. Depois de teático, dos princípios, ditames, faltou a palavra princípios. Então, são 3 máximos que tem. Agora, você pode aumentar na sinonimologia, na remissiologia. Tá certo? Agora, do ponto de vista geral, isso aqui é uma síntese. A Carla está por aí? Pois é, isso aí, acho que você devia te pagar mais hoje aqui. Ah, foi? Pois é. Agora, eu vou responder aqui 2 questões que me pediram. A energia, pelo que vem falando, representa muito êxito, muito no êxito. Qual seria o segundo fator que representa mais? Sem dúvida alguma, é a autodiscernimentologia. É a pessoa com discernimento. Sendo que o discernimento pode ser um conjunto da vontade, da intenção, da coerência, do critério e outras coisas mais. Então, a segunda coisa é saber distinguir o que é que presta daquilo que não presta. Agora, caminhos fechados. É fruto da energia da pessoa ou há algo mais? Olha, o processo não é da energia da pessoa, é do passado da pessoa, aquilo que ela viveu. Então aí entra a paragenética, a interprisão, a holobiografia da pessoa. Isso aí é muito importante pensar. Se os caminhos estão fechados, tem que abrir por aí. Então a pessoa tem que sair da interprisão, fazer a recomposição. E quanto a nossa vida financeira não vai para frente? Estou nessa fase de dar um passo para frente e 2 para trás, financeiramente falando. Olha, a primeira coisa que eu acho é que isso aí está precisando de competência. Competência é bom, eu recomendo, procurar um consultor econômico financeiro nessa altura dos acontecimentos para fazer um levantamento. Não adianta falar teoricamente aqui. Tem que ver o que se passa. Seus bens, seu ativo, seu passivo, as condições que tem você, na condição de pessoa física, agora que é hora de fazer os tributos aí do imposto de renda, arranja um consultor financeiro. Outra coisa, não arranja ninguém que você conheça. Porque se você conhece esse povo todo, teve um ciclo de relações, está no buraco, você arranja uma pessoa que seja nova, que entenda do assunto. Consultor econômico financeiro. Todo mundo, lá pelas tantas, se quer fazer um pé de meia, deve fazer a consulta ao consultor econômico financeiro. Isso é muito importante. Essa é a minha recomendação, urbi et orbi, para todo mundo. Todo mundo precisa disso.
Até as conselhos que aparecem aí. Consultor econômico financeiro, até o Ike precisa. Ike Batista. Pode falar. Professor Valdo, boa tarde. Eu gostaria de entender aqui na tecnologia, página 29, qual é a relação dessa técnica da autodecisão com a principiologia. Uma pessoa só tem decisões boas, sérias, se ela tem algum conceito, princípio, fundamento, corolário, ideia, construto anterior. Se ela não sabe como é que é a vida dela anterior, que droga que é isso? Como é que ela vai decidir? Ela não decide, ela vai ser decidida pelas circunstâncias. Então ela vai ser enrolada pela própria vida. Tem gente que não vive, é vivido. Está entendendo? Tem lógica isso para você? Então, por exemplo, a pessoa que tem decidofobia, ela ainda não tem princípios fortes, lógicos, racionais para viver. Valdo, na taxologia, página 30, o item 8. Isso aí é mais para o pessoal do direito. O princípio da confiança do direito constitucional. Quem é que quer falar sobre o princípio aí da confiança? Você quer falar nisso? É a Carla? A Carla fala. O que é a confiança? É o processo da confiabilidade. Tem outro que é de direito, aqui também o 29, princípio da... Agora, a confiança aqui é o direito constitucional. Hein? Por exemplo, essa turma do PT, se deixar, eles não confiam no direito constitucional em nada. É porque o direito constitucional é a base. Você sempre vai ter a base da pirâmide do direito espraiando a partir da Constituição Federal. Então, se esse sistema de leis da Constituição Federal a gente não confiar, a gente vai confiar em quem? Não tem nada acima disso dentro do direito positivo, entendeu? Então, é a lei magna, é a lei máxima, é onde estão os princípios mais importantes da democracia, da república. Qual é o outro? Quem quiser estudar a Constituição tem lá na Holoteca, tá? O princípio da sucumbência. O princípio da sucumbência é quando, por exemplo, você tem um processo judicial, aí você tem uma parte que perde o processo, ela sucumbe naquele processo. Então, ela perdeu. Ela some. Ela desaparece. Ela desaparece. Aquele direito é como se não existisse, entende? Mas, às vezes, pode ser que o direito, o conteúdo daquele direito existe sim. Como disse o meu amigo lá, ela vai para o ralo. Vai para o ralo do direito intrafísico, mas não vai para o ralo do paradireito. Não. E outra coisa, não adianta você achar que resolveu sua vida toda com aquela pessoa, você ainda está devendo, fica para outra vida. Exatamente. Sua autobiografia tem que seguir aquilo que eu falei ali. Falar qual? Olha, esse princípio de equivalência eu não sei. Esse aqui eu passo para os universitários. A equivalência, Sérgio? Cristo? Eu não sei esse. Não é do direito esse. Esse é. É isonomia? Não, a equivalência é da física, é da biologia. Agora, do direito também. A equivalência da isonomia ué. Tá. Como é que é a isonomia? A isonomia é o princípio da igualdade, cujo conteúdo é assim: você vai tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das desigualdades. Então é aquilo que o professor Valdo faz com a gente. Às vezes a gente chega lá com um problema e uma outra pessoa com o mesmo problema. Para mim ele vai falar uma coisa, para outra pessoa ele vai falar outra em razão do temperamento, das vivências e do conteúdo. Tem o passado, tem a autobiografia que é diferente. Oi? Tem uma opção de princípio aqui que eles intermesclam. Sabe o que é isso? Intermesclar? É isso. A paridade de tratamento ela é muito dentro dos ambientes intrafísicos. Então, se está, por exemplo, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, você vai ter uma paridade de tratamento para aquelas pessoas que estão lá. Você vai tratar da mesma forma. Do ponto de vista de direitos e obrigações. Vocês estão pensando que ela é pouca porcaria? Vamos ver, pode perguntar que sai tudo ali. O que mais? O que mais que tem? Qual o direito aí que você está perturbado? 63. Princípio rígido da projeciologia. Qual é o princípio rígido?
O ideal deles, qual que é o maior deles? Não sabe? Cosmoética. Você sai do corpo, você tem que ter cosmoética, senão você está perdido, você é rígido, senão você está no buraco. Agora, outros princípios bravos lá. Não deve ter emoção. Se tem, tudo piora. E aí tem um monte, são dezenas que tem. Na projeciologia, muita coisa. Porque é a vida da consciência que quer ser consciente, temporariamente. Projeção é isso. Tem um problema. O senhor coloca o mega pensando em trivocabular. Existem mega princípios imburláveis. A pessoa gostou da palavra, está vendo? Poderia dar exemplo de 5 mega princípios multidimensionais imburláveis? Isso eu acabei de falar aqui. O problema é da cosmoética. O processo da autolucidez. O problema de você colocar o mental soma acima do psicossoma. O problema de você sempre pensar no outro, em matéria de interassistenciologia. O outro princípio é o princípio da mega-fraternidade. Você defender os direitos das outras consciências. Agora, esses são princípios multidimensionais, quer dizer, se é para essa dimensão, se é para outra, se é para outra, se é para outra, se é para outra, imburláveis. Toda vez que você tentar chegar com um engodo e com uma desculpa, uma tapiação, você vai cuspir para cima. Isso vai criar problema para você. De modo que são 5 princípios que a gente está falando rapidinho. Mas tem um monte. Agora, seria bom a pessoa ver aqui, que nesse princípio, por exemplo, causa e efeito, ele também funciona em qualquer dimensão. O processo aqui, afinidade, ele funciona em qualquer dimensão. É só olhar esse 63 aí que tem muita coisa. Agora, ela gostou aí, a pessoa gostou da palavra imburláveis, aí escreveu 2 vezes. Acho que ainda não tinha usado essa palavra, né? Ela não é muito comum. Sabe? Imburláveis é uma coisa do Antônio. O Antônio gosta muito disso. Não é, Antônio? Você não gosta de nenhuma burla. Vamos falar a coisa séria. Quer ver as evidências? Welcome to the club. Vamos aos fatos. Vamos à concretude. Tá certo? Ô Roberto, vamos à concretude. Só que eu lembrei de 2 princípios aí que são bastante utilizados assim, dentro da evolução, né? Estudo da evolução. Que é o da irreversibilidade, ou seja, ninguém vai voltar a uma condição anterior, assim, nenhum ser, nada. Mas isso aí tem que explicar bem. E o princípio da divergência. Então, sempre que você tem uma condição melhor, a tendência é divergir para aquela condição melhor. Agora, nós vamos pedir, então, para a nossa Rosa, para levar esse 63 para 100, tá certo? Eu confio em você. Quer dizer, a AMI, qualquer coisa, não, faz um apelo à AMI. Porque isso aí, eu fiz de uma vez, assim, semana e menos, coloquei na hora aberta. Dá para chegar Eu assim. não trabalhei em cima do assunto. Dá para chegar. Isso aí tem muita coisa para ser feita. Nós vamos falar em princípio, nós estamos perdidos, é muita coisa. Agora, eu confio para a gente arranjar uns 100, mais assim, né? Alto nível. Pode falar. Professor Valdo, esses princípios aqui, que cada um for escolher, a pessoa coloca no CPC ou isso daqui é esse corpus aqui não, da não é aula? só de CPC, não. Tem muita coisa que é processo de inteligência, é o problema de convívio, é o processo da própria política. Não é só problema de cosmoética, não. A cosmoética tem tudo, mas você sabe, tem que especificar. Mas então... Uma pessoa, por exemplo, ela está com fome. A cosmoética não entra nisso, é um processo gastronômico. Mas aí qual é o nome do documento pessoal que vai reunir os princípios? Dentro da evolução. Código geral. Pode ser. Professor Valdo, na taxologia número 12, isso fala do princípio da cosmoeticologia. Sim. Isso significa cosmoética de modo geral ou tem algum princípio mais específico? Qual é o princípio da cosmoética? Dos males o menor, que aconteça o melhor para todos. Tem um monte Tá. deles. São aqueles princípios... Mas agora tem que juntar aquilo e fazer um corpus da cosmoética. Mas tem um assim que o senhor destacaria como sendo assim o princípio máximo da cosmoética? O princípio básico da evolução.
É a cosmoética. Tá. Sem isso não resolve nada. Talvez seja dos mais abrangentes que tem. Por isso que ela falou. A Kátia está certa nisso aí. Só que nós temos que especificar. A hora que aquilo fica menor, dentro de um segmento, um setor, um grupo, a coisa muda, né? Ok. Sim. Na página 31, nessa enumeração, número 43, princípio do antes da decisão não há o problema. Há o problema. Antes da decisão, há o problema. Há o problema. Tá Não certo. é não. Ah, eu li errado. Então já respondeu. Foi eu que li errado. Ela leu pela cabeça dela o não. Ela colocou o não na frase. Isso é que chama a psicose do leitor. Entende? Você mostrou a psicose do leitor. Você tem lido muito esses dias? Não, eu mudei o óculos. Eu tô... Batei a charada, tá vendo? Tá Alto nível. Isso é que é diagnóstico indireto. Você viu? Essa é a psicose do leitor. Entendeu? Olha, tem psicose do autor, do leitor, do tradutor, do revisor. Entende? Existe sempre a psicose. É quando cansa. Alguma coisa que houve uma interferência que a pessoa cansou. É justamente isso aí. Há uma interferência. Você está com pane ocular. Eu estou lendo algumas palavras erradas. Às vezes eu leio o negócio e não, então esse seu óculos deve ser bom para criar, como é que chama? A disgrafia, dislalia, dislexia, diz não sei o que, diz outra coisa. Não, eu estou ajustando aqui da dor de cabeça. Esse é um óculos bom para isso. Isso aí é igual espelho de deformação. Eu vou checar isso. Deformante. Qual que seria o princípio dos princípios? O princípio dos princípios é o princípio. Chama primo pensene. Mas olha, o que você tem aí para nós? Eu tenho dois aqui. O número 3, princípio de abnegação cosmoética. Ah, sim. É esse que você apresenta para nós como um exemplo. Você é uma pessoa abnegada naquilo que você faz. Ô, Cris, você acha que ela é? É esse princípio. Só que tem que você ainda está muito longe da realidade, que você nem sabe que ele existe. Você está perguntando. Então você é espontânea nisso. Então você é uma pessoa abnegada por instinto. É isso? O que vocês acham? Não, mas eu entendo que é a negação, mas a negação cosmoética é aquela que não se manifesta, então... Abnegação. Não é negação, Sim. Tem que falar isso bonitinho, senão outra coisa. Abnegação. De abnegar. Mas então a cosmoética seria a pessoa que tem uma negação que não aparece? Não. Ela aparece. Agora o problema é que ela é dedicada. Ela é mais full time na cosmoética assistencial. É que eu já entendo a abnegação como uma coisa cosmoética. Eu também. Por incrível que pareça. E daí? Laura? Não, mas eu estava querendo... Você é abnegada pelo seguinte, você gosta de cumprir tudo, você é detalhista, você é exaustiva, você é preocupada com as coisas, você procura, vamos dizer, adivinhar o que vai acontecer antes. Você é muito disso. Como é que é? Atenciosa. Não, ela não é bem atenta, é mais do que isso. Porque ela assim, não é isso. Ela pensa o que a pessoa está pensando. Ela se antecipa. Isso é abnegação. Agora veja, mais um pouquinho a gente empurrando você vai entrar na lei do maior esforço. E o outro mais um pouquinho, tá certo? Mais bastante ainda. E eu... Mas eu vou. E aqui tem outro também que me chamou a atenção, que é a exclusão do terceiro. Esse aí quem é? É a Linda que tem que falar nisso. A Linda. É filosofia. Fala disso para mim, aí Arlindo. É filosofia. O princípio do terceiro. Terceiro excluído, é isso? Eu tô... Onde é que está isso aí? Falhei. 50, o terceiro excluído. Falhei. Isso é da filosofia. Quem é que quer falar?
Oh, você. Já apareceu lá, vocês viram? Ele veio com a corda toda. Ah, é? Tá vendo? Hoje nós temos aí o tri parada dura. E, cara, aí o terceiro excluído era você. Você chegou. Quem é que quer falar no terceiro excluído? Fala você então, dá para a Rosa. A Rosa sabe. Terceiro excluído é da matemática. Da matemática é assim, ó, você tem uma afirmação que é verdadeira ou ela é falsa, não tem outra opção, entendeu? Então assim, o terceiro... Não existe um terceiro. É P ou não P. Aqui, não existe um terceiro, é isso. O terceiro no resumo é esse. É P ou não P. Você tem uma proposição qualquer. Então, a hora que a pessoa começa a gaguejar lá e quer mostrar que tem outra coisa, fala assim, ó, me perdoa, não existe. Elimina a ambiguidade. É a terceira exclusão. É a terceira exclusão. Mas é lógico. Agora, ó, você não. Você boiou uma vergonha. Entende? A sua filosofia já foi pro buraco. A verdade é essa. Olha, hoje aí, 2 falhados. Olha, Dédio, para você sustentar aí o triparadador, só tem você. 2 já falharam. Ó, riscado. Sim, nós sabemos disso. Professor Valdo. Espera aí, vamos ouvir ali o que é. Bate aí no gongo. Olha o gongo, bate o gongo. O triparada dura chegou, a gente tem que usar o gongo. Eu fiquei com uma dúvida nesse princípio, que o senhor está classificando como esses princípios multidimensionais. Aí tem aquela história que o senhor sempre fala, o rapaz estava indo e o outro perguntou, qual das 2 moças é mais bonita? Ele respondeu, a do meio, e não tinha. Como fica isso diante aí da multidimensionalidade? Isso aí é o princípio sério da pessoa examinar além do óbvio, do evidente. Isso é que é o negócio da falácia lógica, ou erro lógico. Isso é um erro lógico, se você for pensar. Agora, o que se passa? Nós temos que pensar tudo. Então é aquele negócio, o orientadinho, por exemplo, ele está errado porque ele não pensa tudo, ele não pensa no desassédio. Então veja, ele só arranja aquela ideia e só fica nisso, é a bitola. Nós não podemos ser bitolados nisso. A ciência é bitolada nisso, é dogmática. Por quê? Não estuda a consciência. O cientista não estuda ele. Então o que adianta? Ele sai de si porque ele não tem instrumento para estudar a si mesmo, e tem vergonha de estudar a si mesmo, ou tem orgulho de estudar a si mesmo. Entendeu? Olha só. Então, esse é o erro lógico. Agora veja, uma coisa muito comum que tem é o jovem que está começando a estudar, então ele aprende determinados conceitos, vamos supor, da própria aritmética. E ele fixa aquilo e aquilo se torna rígido. Ele não quer mudar. É aquilo que eu falo com a Rosa. Escuta, matemática é tudo ali. Mas, por exemplo, existe 4,5. Entre o 4 e o 5 tem o 4,5. Como é que é? Mas não quero saber. Então, a rigidez já foi para o espaço. Você está entendendo? Mas agora, vamos entender o erro lógico. O erro lógico. Está aqui atrás. Colocar no bolso. É assim, ó, tem várias lógicas, né, professor Valdo? A lógica clássica, ela é composta desses... O princípio dela... Dos números inteiros, é baseado... Tem uma parte da matemática que é baseada na lógica clássica. Ela é baseada em 3 princípios. Do terceiro excluído, da não contradição e da identidade. Então, uma coisa é igual a ela mesma, é o princípio da identidade. O terceiro excluído é isso, é que a coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E da contradição é que ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, entendeu? Não pode acontecer ser e não ser. Entendeu? Agora, nós e ela é ou não é. Esses dias no devir. Aí a lógica clássica é toda em cima disso. Então, por exemplo, se você tem uma proposição que você não possa decidir se ela é verdadeira ou falsa, ela é excluída da lógica clássica e da matemática. Por exemplo, pessoa alta. O que é pessoa alta? Você exclui isso, não pode. Pessoa com mais de 1,70 m, aí você pode, entendeu?
É a definição. Agora, é a precisão. O jovem, ele aprende certas coisas, então é assim, 2 mais 2 igual a 4. Mas ele não vê as indefinições do meio. Ele não vê o 4,5. Então, por exemplo, o erro lógico é isso. A hora que tem esse processo, as duas moças passando no passeio, andando. Aí o homem fala assim, qual é a mais bacana, a mais bonita, ou a mais sexy, do jeito que vocês queiram. Aí o outro vira e fala assim, a do meio. São só duas, como é que vai ter a do meio? Você está entendendo? Então veja, esse é o chamado erro lógico da história. Ele tem lógica. Ele tem lógica. É um erro lógico. É um erro lógico. Por exemplo, cuspiu para cima. É um erro que é ilógico. Porque falta a ideia na cabeça da pessoa que já sabe, se cuspir tem a gravitação, ele esqueceu da gravitação. Como é que faz? Professor. Hein? Ela não entendeu a mulher do meio. Escuta. Vamos entender. Isso aqui, ó, é um canto que a pessoa está andando. São duas moças, estão andando aqui. Aí o cara está de lado de cá e fala assim, não, a mais bonita é a do meio. Mas como? São só duas, não tem nenhuma no meio. Se desse uma terceira, teria uma no meio. O que você acha? É um erro lógico. Não. É um erro lógico. É um erro lógico. Se você for analisar, esse erro, ele é totalmente lógico, racional. A pessoa, por exemplo, a pessoa que fala isso, na mesma hora você pode dar uma vaia para ela. Porque não existe. Aí ele vira para você e fala assim, existe sim, eu estou vendo uma consciência no meio. Aí já é a burla. Isso aqui é o imburlável que a moça está pedindo aí. Isso é a burla. Mas isso é outra coisa. Pois é. Aí é o processo semântico. Vamos devagar com a Andor. Mas eu posso seguir aqui? Posso? Professor. Ele dá aula de piano. Ele dá aula de piano. Você melhora a situação. Professor, tem uma lógica que é a lógica transdisciplinar, né, que explica o seguinte: o mundo é uma complexidade. Nesta complexidade existem dimensões infinitas e logo é dessa lógica aí. Se inclui sempre uma nova dimensão. Então é o terceiro incluído, não excluído, porque você não tem limite de dimensões. É isso que eu falei aqui, ó. Tem uma pessoa no meio, sim, só que você não está vendo, que é uma consciência. É a lógica transdisciplinar. Mas é que eu podia falar antes assim, entre as duas moças, entende? Eu falaria assim, naquelas duas moças, qual é a mais bonita? Ele não podia falar que tem outra consciência, estou falando moça. Aí ele vai falar, não, mas tem uma moça multidimensional, uma consciência que é uma moça. Não, isso não cola. Aí é burla. Aí já vem a falácia. Tá certo? Tem dificuldade em compreender o princípio de causa e efeito. Esse princípio não traduz a concepção newtoniana cartesiana de tempo linear, já tão ultrapassada. O tempo extrafísico não fica fora dessa mecânica? Quem é que quer falar alguma coisa sobre isso? Vocês querem? Princípio de causa e efeito. Tudo que tem causa, todo efeito, então acabou. Agora, a concepção newtoniana cartesiana sobre o tempo linear, isso é outra dimensão, o tempo. Isso aí foi muito até falado pelo Einstein, essa coisa toda. Agora, o caso todo é o seguinte, se nós formos olhar, a dimensão mais séria não é bem o tempo, essa é uma variável. É outra dimensão igual essa que é a mais séria para nós todos. Então, o tempo extrafísico não fica fora dessa mecânica? Não é tanto. Eles gostam, os físicos gostam de colocar lá dentro. Né? Poderia abordar a taxonomia 18, princípio da holofilosofia? É um mega princípio? Sim. A holofilosofia é o conjunto dos princípios que orienta a sua evolução pessoal. Quando é a holofilosofia pessoal.
Agora, nós podemos ter uma holofilosofia dentro de uma instituição, dentro de um grupo, dentro de um processo qualquer específico. Agora, a holofilosofia que nós queremos dizer é justamente a reunião de todos os conceitos nobres, mais evoluídos, mais avançados, que a pessoa é capaz de alcançar. O que vem a ser o princípio do terceiro excluído do item 58? Nós já falamos. Chegou atrasada a pergunta. Por favor, explique o princípio. Isso não é para mim. Sim. Esse aí é fácil. O caso é o seguinte. Quando eu era rapaz, eu tinha muitos problemas, porque todo mundo queria que eu participasse das coisas e eu evitava. Por exemplo, evitava ficar em baile, muito esporte, discutir futebol o dia inteiro, jogar biloca. Você sabe o que é biloca? Aquelas bolinhas de gude? Jogar bolinha de gude, 5 buracos, aquele negócio todo. Então, eu tinha que evitar isso para poder estudar, porque eu trabalhava e estudava, era um problema. E eu, adolescente, crescendo, morrendo de fome, magro, sardento, era um problema. Agora, então, o povo me requisitando sem parar, de vez em quando eu tinha que fazer um social, tinha que fazer uma concessão. Agora, um dia, estava um negócio lá praticamente imperdível, com reunião que ia ter, um monte de gente, e eles queriam que eu participasse. Aí veio aquela consciência na hora e falou assim, isso não é para você. Aí eu guardei, isso aí não é para mim. Se eles estão precisando disso, eu não preciso. Amanhã, aquilo que eu tenho que fazer, não vão cobrar deles, vão cobrar de mim. Então isso aí não é para mim. Eu não sou melhor do que eles, mas eu tenho que ter mais consciência, se eu quero. Para mim mesmo, independente deles, sem fazer comparação, nem competição, nem concorrência. Então, a partir disso, eu comecei a falar, não, isso aí não é para mim. Deixa para lá. Não, isso aí não é para mim. Aí eu comecei a arriscar uma opção de coisa na minha vida que todo mundo dá muito valor. E eu comecei a excluir isso. Aí veio o princípio, isso não é para mim. Então, por exemplo, eu cheguei à conclusão, os caras estavam fumando. E aí eu vi os meninos fumando com talo de chuchu. Você sabe que seca o talo de chuchu e fuma, né? Então eu vi aquilo, examinei e falei assim, não entendo. O que vai fumar? Isso alimenta? Isso ajuda? Isso faz o quê? Eu não estou vendo nada. Pelo contrário, suja a gente, você começa a tossir, mexe no nariz. Então, isso não é para mim. Então eu nunca fumei. Agora, fui examinar. O povo tomava café. E aquilo sempre já davam para a gente, de vez em quando, café com leite, aquela coisa. Aí eu falei assim, o que tem o café? O que é que toma? Que modo que é? Aí comecei a estudar. E cheguei à conclusão que a acidez do café, cafeína, cafeona, aquele negócio todo, que isso aí ia prejudicar muito alguma coisa. A gente não sabe o quê. Hoje em dia tem coisa que já tem uma escola que já fala que o café é... Então, nunca também... Comecei a excluir o processo, nunca mais tomei café. Álcool. Eu fui examinar álcool. Falei assim, não, o negócio é social. Então precisa a gente tomar de vez em quando, porque senão, como é que você vai fazer o cheers? Fazer o cheers? Essa coisa toda. Tem que participar. Então a gente toma nem que seja com água. Alguma bebida tem que sair, socialmente falando. Mas cortei também o processo. Mas fiz experiência com álcool, fiz experiência com drogas, com remédio, uma opção delas para ver como é que a gente funciona nisso. Para eu ter uma noção daquilo. Mas, no fim, a maioria dá. Isso não é para mim. Agora, não fique pensando aí, a pessoa que estiver ouvindo isso, que eu sofri com isso ou que sofro porque eu excluí certas coisas da vida. Pelo contrário, me sinto muito melhor que a média por aí afora. Dentro de mim eu estou muito mais tranquilo. Agora, tem certas coisas. Se é aquele princípio. Se esse fato não é bom, não serve, não presta, não adianta fazer, sabe, uma apresentação, entende? A maquiagem, ou qualquer coisa, isso é bobagem. Então é esse que é o princípio. Mas fala lá, Sérgio. Com relação, o senhor está falando dessa questão disso não é para mim. Como é que fica o princípio do prazer, da abnegação e desenvolvimento para psiquismo? Essa relação dos três. Está pensando, é lícito a gente colocar como intenção que o desenvolvimento para psiquismo é para se buscar um bem-estar, um prazer, uma homeostase? É lícito.
Mas para você chegar até lá, você tem que lembrar que aquilo é para a sua evolução. Vamos pensar. Tudo que você deve fazer, você tem que pensar na sua evolução. Se você pensar assim, todos esses princípios são encaixados aí dentro. Você tem que ajudar os outros, porque a evolução precisa disso, você não pode viver sem companhia. Qual o outro princípio? Fala aí. Vai falando todos eles. Assistência. Você tem que fazer, porque você tem que viver com os outros, tem que viver bem, tem que ter harmonia. O que mais? Intercomunicação. Preciso comunicar para fazer assistência. Uma coisa vai puxando a outra. Tudo uma coisa é outra. É efetuá-lo. Então, na questão da evolução, praticamente pega tudo. Agora, o processo que eu chamo é a evolução lúcida. Porque se uma pessoa não tem lucidez, ela não sabe nem o que é evolução. Como é que fica? Não é? Aí é o nível da sinologia, da gatologia. Mas a gente tem que destacar o prazer, professor. Eu estou falando isso porque eu estou escrevendo. Tem que destacar o prazer. Nós viemos aqui, eu estava falando isso lá no domingo. Essa vida a gente veio para ter prazer aqui. Quem gosta de dor é religião para poder, o dogma e, vamos dizer, dominar as pessoas e manipular as pessoas através da dor. Isso é bobagem, isso é vitimização. Então, por exemplo, uma boa parte de todos os fiéis religiosos, eles são o quê? Masoquistas. Pode olhar. Tem muito masoquismo nisso. Uma pessoa, por exemplo, do jeito que eles fazem aí o processo, por exemplo, dos estigmas, o problema de você ficar encarcerado numa cela lá do convento, tem auto-vitimização nisso. Você está entendendo? Então, veja, há um processo patológico nessas posições todas. Por exemplo, o que é que estão esperando, que ainda não vi nenhum trabalho, por que é que eles não falam que uma freira que fica solitária, rezando, que ela é autista? Ela é doente, ela é um autista. Então, o convento, o que é? É uma reunião de autista. Autismolândia. É o convento. Reclusão voluntária, então, mas isso é. O que vocês acham? Não tem lógica? Eu estou esperando que saia um tratado sobre isso. Agora, a igreja não fala nada disso. Mas a igreja não estuda nem dentro do direito canônico, não fala nada que para combater pedofilia, homossexualismo, qualquer coisa nesse sentido. O direito canônico é omisso nisso. Eles tiraram o corpo fora. E outra coisa, quantos séculos que eles não estão fazendo os processos de pedofilia, tudo quanto é jeito. Professor, a relação ou a diferença entre princípio e filosofia, o princípio de vida e filosofia de vida, a gente poderia dizer que são... Não, a filosofia quase sempre envolve um corpus de ideia mais amplo e mais profundo. Entende? Um princípio, às vezes, é uma ideia dessa, mais específica. Agora, a filosofia não. Já é ampla, é como se fosse mesmo uma linha de conhecimento definida e ampla. Quando nós falamos, então, que a base filosófica da Conscienciologia é a cosmoética e o universalismo, isso, de certa forma, abrange muito mais do que... São os princípios. Isso aí são os princípios que compõem esse corpus. Você ainda não viu aí? Tem um verbete chamado corpus da Conscienciologia. Pois é. Olha lá. Outra questão. O senhor comentou com a Laura a questão de mais um pouquinho você entra na lei do maior esforço, né? Isso seria o processo da disciplina máxima, aquela regra das 50 vezes mais? E outra coisa, o impossível só existe para o ignorante. Você acha que uma coisa é impossível porque você não sabe o jeito de atingir aquilo. Que às vezes aquilo é exequível. Mas você é ignorante, você ainda não tem experiência para isso. Então considere que a impossibilidade pode ser apenas uma inexperiência. Tá certo? Gostaria de saber a diferença entre princípio e axioma e entre princípio e regra. A mesma conversa sua aí, tem gente aqui querendo saber. Princípio e axioma. Isso depende, é um processo semântico, porque axioma, às vezes, é um princípio também, em certas áreas, principalmente dentro do processo filosófico, científico, etc. Agora, princípio e regra, também, às vezes, é a mesma coisa, o processo semântico, porque a regra é uma lei particular, bem estabelecida, que dá isso. Agora, veja, para criar essa lei, é lógico que tem um princípio. No bojo dela tem um princípio. É o corolário. O caminho é esse. Pode falar. Por favor, volto na página 31.
o número 60, princípio jurídico da irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Poderia sim. falar mais sobre isso, dando um exemplo? Agora aí tem um verbete, mas agora você que hoje está falando no lugar do Pontes, faz favor. O princípio da irrenunciabilidade é que existem certos direitos que você não pode renunciar. Por exemplo, os direitos trabalhistas. Quando você trabalha, você tem o direito de receber um salário pelos seus serviços prestados. Então, por exemplo, o seu direito de cumprir a PROEXIS é irrenunciável. Né, lógico? Tá claro? O que é o princípio dos 15 minutos de espera? Já vou eu estudar mais de uma vez. O caso todo é o seguinte, deixa eu mostrar aqui a situação. O problema é o seguinte, as pessoas têm acidentes de percurso. O acidente de percurso pega a pessoa e aquilo faz uma reação em cadeia. Aonde ela aparece, ela pode criar um problema. É como se fosse um macaco na casa de louça. Alguma coisa repercute. Por quê? Nós todos, quando andamos, levamos a nossa energia. Essa energia pode ser pacificadora, equilibradora, ou pode ser desnorteadora e caótica. Depende do que é. Quando a pessoa está sob a força de energia de um grupo, quase sempre, às vezes um assédio, etc., o que acontece com ela? Ela pode entrar dentro de um período que tem uma série longa de acidentes de percurso. Agora, você trata com alguém para se encontrar, como eu falei, a Avenida da República Argentina, né, aquela República Argentina, número 232, ou lá no Chaplin. Então, eu vou para lá e falo assim, 2h30, estou lá, 2h30, ok. Agora, 2h45, a pessoa não foi, eu vou cuidar da vida. Por quê? Se aconteceu alguma coisa com ela, sendo ela culpada ou não, não interessa. Houve algum acidente de percurso, ela não chegou no horário certo. Ela vai chegar e, com aquela desculpa maior do mundo, não, o trânsito está congestionado. Foz com trânsito congestionado é dose. Então, tudo isso a gente tem que ver. Agora, então, veja, numa situação dessa, a gente vai embora. Por quê? Você ali cortou o acidente de percurso. Por quê? Se eu ficasse lá, poderia ser que às 5 horas a pessoa fosse aparecer. Aí já atrasou minha vida, as coisas que eu tinha, meu compromisso. Então, veja, esse é o princípio dos 15 minutos de espera. Parece que você está esnobando a pessoa, parece que você está contra ela, parece um orgulho seu, parece às vezes que você é melhor do que ela. Não é nada, você é. Se você usa isso, muito mais organizado que essa pessoa, isso não há dúvida. Agora, outra coisa, se a pessoa achar ruim, você fala assim, você também usa os 15 minutos comigo. Quando eu tratar com você, faça a mesma coisa. Não chegou? Tchau. Não quero nem saber. Acho que está claro, né? Acho que a pessoa vai entender. Né? Explicar e exemplificar na taxologia o número 39. O princípio de negação do princípio de autoridade. Bolas, a pessoa está aqui pontificando. Esse princípio que você está usando é da pontificação. Está escrito aqui desse jeito. Explicar e exemplificar na taxologia o número 39. Vamos. O princípio de negação e o princípio de autoridade. Tá. Nós vamos mostrar para você o 39. Princípio de negação do princípio da autoridade. O que significa isso? Alguém quer falar? Ô Carla? Ô Sérgio? Ô Loche? Ô você aí? Ô Antônio? Antônio? O que vocês querem? Antes que eu fale. Eu não sei se eu também se eu entendi. Acho melhor, 39. acho melhor eu não falar porque eu não negação do princípio da autoridade. Eu estou achando melhor não falar porque eu estou em dúvida também. Primeira Depois coisa, eu falar besteira. Isso é tão óbvio, isso é da psicologia, eles usam muito. Tem a questão do, não sei se é esse, Valdo, o argumento de autoridade. É isso mesmo. Que se utiliza para tentar convencer ou persuadir, faz referência a uma autoridade, a uma suposta autoridade. Não é isso, é eu aqui, às vezes, quando chega a coisa, eu falo assim, Valdo, bate na mesa, faz valer isso. Isso é o princípio da autoridade. Justamente. Tem que evitar essas coisas. Então, o princípio da negação então, é você... vamos ouvir quem é que de direito, eu não posso desautorizar os outros. Esse aqui é o princípio da autoridade. Então, aí, negar é o princípio princípio da autoridade. Não, mas quem é o dono aqui? Sou eu. Não é isso? Lá na empresa. Quem é o dono? Sou eu. Então, eu faço o que eu quero. Mas vem cá, você não pode tirar, desautorizar,
Você deu uma função para a pessoa. Isso é o princípio da autoridade. Então, veja, nós temos que fazer essa negação do princípio da autoridade. Agora, o princípio da autoridade, ele não pode ser esquecido. Devido o quê? Poder. Poder é uma coisa muito séria, que é o processo da autoridade. O que mais? Hein? Pode ser depende neutro. do que você quer falar com o neutro aí no caso. Porque às vezes a autoridade também faz parte também do dia a dia. Preciso Né? Não, ter não exagero, né? Existe autoridade. Uhum. Mas agora, esse princípio, quando ele exorbita, Isso, ele é prepotente, Isso. Tá bom, é autoritarismo. Claro, autoritarismo e tal. Agora, quando ele é quando ele é quando usado... ele é cosmoético, autoridade cosmoética, é outra coisa. Então ele é neutro, então, nesse Por caso. exemplo, chega o transmentor e olha para o Fontenelle, só olha. É uma autoridade espontânea. Valdo, um exemplo. Não precisa dizer nada, né? É uma mirada solamente. Entende? Um exemplo. Uma miradita solamente. Um exemplo adequado seria na questão de aula, domínio de classe, né? Às vezes o professor tem que exercer a autoridade dele. Agora, gente, aí colocar. Vem um negócio que eu falo. Como é que é aquele negócio? Tem uma coisa muito séria nisso. Seria flexibilidade? Não. Resistibilidade? Não. O que é? Tem uma ideia? Força presencial. Força presencial. A força presencial, ela supera o problema. Porque a pessoa pode ter a força presencial sem falar nada. Só é autoridade moral. Só a presença, a energia. Por isso que eu estava falando, uma miradita solamente. Essa miradita solamente é terrível. Sr. Valdo, no 51, o senhor colocou o princípio do para-direito. O que estaria por trás disso? É a justiça plena? Total. Total, né? A ampla. Total. É a tudologia básica. A gente pode usar essa palavra, né? Justiça total, como sinônimo. Então, o senhor acha que... não, a justiça de uma totalidade básica, totalidade cosmoética. Uma totalidade que aí, no caso, significa a abrangência da cosmovisão. Roberto, a abrangência da cosmovisão. Olha lá. Essa abrangência, ela seria, por exemplo, nesse estudo... É a panorâmica da cosmovisão cosmoética. Entendi. Não, pensa bem. Uma cosmovisão cosmoética. Roberto, você está de acordo? É como se a gente soubesse todas as facetas de todos por os exemplo, homos em relação e a pudesse nós, relacionar é isso. que o transmentor tem. Em relação ao transmentor, é que a monja tem. Em relação à monja, é o que a consciência livre tem. Entendeu? Entendi. Então, é o processo da escada, dos patamares. São as layers, as camadas de evolução. E quando o senhor fala, tem lógica. Quando o senhor fala o princípio do Estado mundial, seria o que por trás disso? O consenso pleno? É o consenso pleno com, vamos dizer, uma perdurabilidade mais ampla. Então, veja bem, é um consenso que pode abranger um universo maior por um tempo um pouquinho maior também, não é tão fugaz. Não é tão fugaz. Então, por exemplo, as leis, a Constituição. Essa Constituição, você acha que ela deve valer até quando? Aquela história. Pelo menos os princípios dela. Ela tem que ter uma durabilidade, pelo menos relativa, mas é preciso. E aí, então, quando o senhor coloca aí, então, princípio do direito, a base da ideia que o senhor quer trazer seria agora, qual? O princípio o do momento direito evolutivo. mesmo, na base da história, é o princípio consciencial, né? É o direito da própria consciência de existir, a vida. Agora você veja como é que esses princípios todos de direito e de filosofia, tem muita coisa ainda para pesquisar e mexer e clarear. Muito detalhe. Não, e eu acho também, viu, Sérgio, que precisava de haver mais um processo de generalismo com atacadismo nas abordagens, nos enfoques, para juntar todos esses princípios básicos que, às vezes, são parecidos, são assemelhados, e colocar isso tudo num saco só, para mostrar essa realidade. É isso que eu falo na aula de filosofia.
Professor, dentro dessa ideia da cosmovisão, da cosmoética, quando o senhor fala daquela história da derrogação de leis que os... Quer dizer que existe uma... Não existe a derrogação. É uma pseudo-derrogação. Pseudo-derrogação pela ignorância. Pela ignorância. É igualzinho. Por exemplo, há um pseudo-impossível. Exato. Isso que eu queria Você ver. entendeu? Pseudo-impossível. Conforme o nível da consciência, ela tem acesso a outras leis. É ignorância mesmo. Agora, ó, em tese, praticamente tudo na vida é assim. Uhum. O pseudo devia ser usado para tudo. Agora, por exemplo, será que a consciência livre ainda usa pseudo? Essa é a pergunta. A minha pergunta é... Eu chamo de pseudologia, isso você sabe, isso já tem nos meus verbetes. A minha pergunta é assim, mas parece que existe como se fosse uma jurisdição para essas leis, porque a gente, enquanto pré-serenão... Não, existem algumas organizações que já existem para reformular essas coisas, buscar a reeducação e a ressocialização. Dá um exemplo de uma delas. Tem uma ideia? Central Extrafísica da Verdade. CEV, que eu chamo. É isso. Ela é justamente para isso. Observe. É para fixar e embasar os princípios todos dentro de uma coisa só. Eu nunca falei muito sobre a CEV, mas é isso, a verdade. Essa verdade é com V maiúsculo. É a autenticidade, é a realidade, é a glasnost que eu falo aqui muito. É isso. Hein? Não, não é bem local. É a origem daquela ideia que dissemina. Vamos dizer, é a emissora de rádio extrafísica que está transmitindo. A realidade do dia hoje, de manhã, vai chover, não sei o quê. Aqui eles falam a mesma coisa. A verdade que está na Terra atualmente, mais ou menos, dentro da seção Principiologia, você escolheu três princípios. Então, são o princípio do verbete Principiologia. Queria saber como é que qual é a lógica de ter escolhido esses três. Eu achei que era... onde você está falando isso aqui? Na Principiologia. Na página princípio 29. Do exemplarismo pessoal, os princípios do para-direito e os princípios do Estado Mundial. Eu coloquei esses três porque são os mais usados por nós. Por exemplo, esse do exemplarismo pessoal, ele tem em centenas de verbetes. Entendi agora. Agora, veja, precisa, não tem outra saída. E são grandes. O outro que é usado demais aqui também por mim é o da cosmoética. Que aí botou para direito, né? Você pegou três também. Eu achei que era assim, era por da maneira da pessoa, depois a interação, depois o todo. Também são importantes e comuns. São muito comuns. Eu pensei que fosse assim, por causa da consciência, da interação entre elas e da associação. Eu procurei colocar alguma coisa nesse sentido, mas veja, tudo isso ainda está instável, não tem nada definido nessas coisas. É aquilo que eu estou falando. Precisa de colocar isso tudo num bojo só. Eu acho que tem muita coisa que está desgarrada. Por outra pergunta. Isso eu, na minha condição de extraterrestre, que acabei de chegar nesse planeta, digo para vocês, isso aqui é um caos ideológico. Alguém vai dizer que não? Eu estou esperando. Que venha touro. Viene caliente que eu estou, como é que é? Esfervilhante. Mais uma pergunta aqui, ó. O negócio é muito sério aí. No início da tertúlia, o senhor tinha falado que só tem decisão séria se a pessoa tem princípio. Aí eu fiquei pensando assim, o discernimento, ele tem que ter uma base de princípio para ele funcionar. Ele já é um princípio. Se a pessoa já entendeu que tem discernimento, melhora. É aquele negócio do cara com o negócio do extraterrestre comigo. Ele virou para mim assim, você é o extraterrestre, você está estudando, você está dando um balanço na Terra, com todas as ideias que tem. Assim, já que eu sou extraterrestre, então eu já vou começar a dizer, você o que é? Veio diretamente da estratosfera? E comecei a expor todos os processos dele. Falei, você me analisou, agora aguenta, vou analisar você. E comecei a mostrar, seus trafores são esses, trafalhos são esses. Você quer uma ficha do conscienciograma? Porque pessoa que eu conheço. Agora, no fim, ele me deu razão. Assim, nós todos estamos no mesmo barco, estamos fazendo uma força danada. Agora, não adianta apelar para extraterrestre, mas que isso aqui é um caos,
O que é que nós estamos esperando? Vamos colocar uma certa norma, como diz a bandeira do Brasil, ordem e progresso nesse caos? O que nós estamos esperando? Afinal de contas, tem um verde na bandeira ou não tem? Tem esperança na bandeira? A nossa bandeira tem esperança? Tem verde? A nossa tem. Valdo, aqui não, já cedia uma vez e já cedi uma vez aqui. Acontece o seguinte. Só quer falar. Ele já cedeu para ela. Está certo. Vem cá, aguenta firme aí, fala. Eu cedo e não volta. Eu cedo e não volta. Agora é o seguinte, aqui na sinonimologia, sim, tem a ciência das leis, ciência jurídica e legislologia. Pelo que eu entendo, aí está usando leis como sinônimos de princípio. Seria isso. Agora, uma lei como princípio, eu queria uma explicação melhor. Eu quero só falar o seguinte, tem alguma coisa errada nisso? Não está errado. O que está é faltando. A omissão aqui tem um monte. Todo verbete meu tem omissões. Eu queria um detalhe agora, às vezes tem erro. Eu queria erro não está. Não é erro. Eu estou em dúvida quanto... Não é semântico. A lei como princípio, eu gostaria de uma explicação jurídica. A lei é um princípio. Como é que você vai fazer uma lei sem princípio? Doutor, olha lá, ele é doutor em direito. Não, eu só estou perguntando. Tem jeito de fazer uma lei sem princípio? Ou um princípio sem lei? Pois é. O princípio, a lei é um princípio, eu estou perguntando. Perguntando, eu não estou discordando. Ok. Perguntar não ofende. Não sei, eu queria... Agora eu te respondo, sim, sim. Aqui, eu te respondo, sim, sim. Alindo, olha só, princípio da holocarmalogia, lei de causa e efeito. É uma decorrência, onde você vai entrando nos detalhes para chegar no todo. Então tem aproximação simples. Certo? Ela está estudando para direito há alguns anos. Não brinca não. Agora, quem está querendo ali o microfone é o Sérgio. Eu vou tirar o direito dos outros. Professor, é o seguinte, o senhor está propondo uma integração desses princípios e conhecimentos. Isso seria um tratado do Estado Mundial? O que o senhor está propondo exatamente? Agora é a holofilosofia. O Jânio, eu já estive conversando com ele começou a entender isso. É a paradireitologia que ela estuda lá. Agora veja, é a holofilosofia nossa. Por quê? A conscienciologia é isso. A mega fraternidade que eu falo é isso. Se nós formos olhar, tem um monte de coisa semântica nisso que precisa de acabar. Precisamos definir as posições. Negócio mais claro. Ele também acha. Então isso estaria materializado num tratado, é isso? Seria o ideal. Colocar as leis básicas do cosmos, do jeito que nós entendemos. Mas nada de cosmologia. Aí entra todas as linhas de conhecimento. Isso é a conscienciologia em si. É a holofilosofia da conscienciologia. Entendeu? Entendi. Então aí no caso poderia ser tratado de holofilosofia. Pronto. Isso já daria uma síntese do que é. Está para ser escrito. Agora, a hora que terminar a enciclopédia, é só você pegar lá e fazer. Você compõe tudo, vai ter tudo aí dentro. Mas é que lá dentro não vai ter isso tudo. Tem só fragmentos. Isso aí não precisava de fazer uma peroração maior em cada nível, entendeu? Destacar certas coisas. Mas tudo está para ser feito. Pegando o que o senhor havia dito anteriormente, né? Assim, professor, o senhor falou de reeducação e também de ressocialização, né? E isso daí tem ligação com a Ressex. O princípio da Ressex, tem aquilo que não presta mesmo. Quais seriam outros? Não, é da Ressex. É da reciclagem. A Invex faz parte da Ressex. Agora, o caso todo é o seguinte. Dentro da reciclagem, a coisa mais séria que tem é o autodiscernimento para a pessoa ver o próximo passo novo que ela vai dar. Então, sem autodiscernimento, a pessoa não chega lá. Então, ressexologia, antes de mais nada, é autodiscernimento quanto ao próximo passo. O que você acha?
Isso eu acho uma síntese. Ô Luiz, o que você acha? É uma síntese? É uma síntese dentro dessa conjugação de fatores. Entende? No caso, então, a gente vê a ligação que tem da Resex com também o paradireito, né? É. Porque se toda consciência tem direito à vida, ela tem direito à evolução também. Também. Caminho é esse. Eu estava pensando no que foi dito agora há pouco, e um dos princípios também, em Constituição e mundo afora, né, enquanto ordenamento jurídico, da impessoalidade, quando se fala que uma lei deve ser impessoal, ela é genérica, aplicável a todos, e pegando o que o senhor disse antes da Central Extrafísica da Verdade, que ela seria para fixar e embasar os diversos princípios numa coisa só. E, professor, como é curioso, toda vez quando tem uma palavra, algo escrito, e as pessoas atribuem uma plurissignificação, a questão da interpretação, hermenêutica, a polissemia, sempre quando tem essa diversidade de atribuições de sentido, como está a pessoalidade, a personalidade, a causa própria, sobrepujando o respeito aos demais. O que é que eu tenho sofrido? Amigos meus mais chegados, durante muitos anos, a última coisa que eles puderam admitir na Conscienciologia foi o meu princípio, ou a minha afirmação desde o início, o seguinte: as ideias cósmicas, avançadas, cosmoéticas, estão acima da pessoa isolada. Sabe qual é a mais difícil que tem? Por que é que não existe ainda esse saco com todas as ideias? Por que isso aí que você está falando ainda não existe? Grande. Por causa do egoísmo, o orgulho, o egão, o umbigão. Então, por exemplo, amigos nossos que fizeram curso intermissivo, a última coisa que eles admitiram foi isso. Não, esse negócio que o Valdo fala, de colocar as ideias, essas ideias avançadas, essas verpões, acima da minha pessoa, não. É demais. Mas a pessoa que é muito séria. No sentido de... Mas ele isolado, ele não vê que a ideia é para todos. Você está entendendo o processo da pluralização da abordagem? Ele não vê isso. E curioso, né, professor? Isso foi um problema. Agora, é gente que já fazia projeção, já entendia as coisas. Instruída, mas isso aí educada. Foi a última coisa. Foi o último bastião da cidadela que ruiu. Dentro da cabeça deles. Você está entendendo como é que é? E eu vejo que isso realmente é a última coisa. As pessoas não falam. Esses meus amigos, como eram sinceros, falaram. Mas uma boa parte não fala. Agora, foram anos até que a pessoa admitiu. Como o senhor expressou agora, que as ideias, o corpus de ideias da Conscienciologia para todos, a pessoa se depara com aquilo, o ego dela sobreleva e fala, isso não é para mim, isso não é vai mim. para o acostamento E ela deveria ser para todos. Tá. Tem muita gente que usa isso não é para mim para ir para o buraco. Desculpa. Desculpa, a justificativa. Está saltando de banda. Valdo, no curso intermissivo nós estudamos todos esses princípios para fixarmos aqui. Certo? Até o ponto do limite de absorção da turma, naquele nível que estavam preparados, porque muita coisa ainda não dava para entrar. Que princípio ou princípio? Você veja, esse mesmo que eu estou falando. É lógico que eles não admitiram isso em curso intermissivo, não foi estudado. Que princípio ou princípios os intermissivistas se fixam para serem inversores e não para optarem pela INVEX e se fixarem na INVEX? É o princípio da reciclagem existencial baseado na exclusão da automimese. Tirar tudo que a pessoa já vem repetindo há muitas vidas, tudo igual. Então ela vai dar um jeito de mudar. E para mudar, ela não vai esperar a aposentadoria. Ela começa a fazer isso na adolescência. Em vez de entrar depois da meia-idade, ou na maturidade, ou na terceira idade, ela começa a fazer isso na adolescência. Com isso, o preparatório dela, ela vai fazer o quê? Economia de males, vai, entende? Uma opção de coisa, fazer atalho, vai reduzir uma porção de esforços inúteis, ela vai excluir muita coisa e vai direto aos finalmente. Isso aí eu considero seríssimo. Agora, lá no fundo é INVEX.
Agora, as pessoas, os inversores têm que estudar a reciclagem e os reciclantes têm que estudar a inversão. Os reciclantes, se não conseguiram, vão pensar na INVEX na próxima vida. E os inversores vão aprender com os reciclantes como é que eles eram. E que não devem ser mais. Essa é a vida. Agora, veja, fazer o casamento reciclante com inversor, eu sabia desde o início que ia ser problemático. Vocês pensam, quando eu comecei a falar em processo de inversão, nem meus amigos e meus parentes não admitiram isso. Foi aí que os nossos amigos ficaram com pena e falaram, não, espera, já vem umas 2 gerações, o povo está estudando aqui, aí eles vêm e vão te entender aí. E outra coisa, ainda falaram para mim assim, não reclame. Você já estudou, mas você não tem nenhuma moral para falar nada. Ué, você foi primeiro, estudou, você não pode reclamar do outro que não estudou. Eu não tenho moral para estar reclamando do outro. Eu vou reclamar do cara que está sem perna? Ele não pode correr porque não tem as 2 pernas. O que é? Eu não posso reclamar isso. Ele não estudou, eu estudei. Então eu não tenho direito à reclamação. Eu tenho direito a doações. Doação é uma coisa, queixa é outra. Professor, na interdisciplinologia, o senhor não colocou a holofilosofia por causa da questão da paradireitologia, da parapoliticologia, por eles já estarem ali? É porque eu já coloquei a holofilosofia em outros lugares aí, né? Já tem por aí. É. Agora, veja, o certo aqui era colocar ali, ó, lá no início, colocar lá, filosofia, a holofilosofia. Começar, né? E às vezes eu tenho até uma porção de verbete assim. Outra coisa, só. Eu estou picotando tudo. Entende? Eu quero levar os verbetes para aquela reclamação da mulher com projeciologia, que riscou o livro todo, depois mandou para mim, queria um livro novo. Mas falando para mim assim, ó, você pensa que a gente é burro? Você explica demais. Eu tenho isso guardado. É uma dona da academia. Que orgulho, né? Danada da vida. Agora eu virei para ela, por telefone, e falei assim, escuta, conta só para mim, só eu que estou ouvindo, não tem nenhuma grampo nessa ligação aqui, não tem nenhuma ligação aqui, são só nós. Me conta, o que é que o livro afetou você? Você está mordida. Fala para mim. Ela ficou danada da vida. Mas uns dias depois ela telefonou para mim pedindo desculpa. Mas alguma coisa pegou muito séria. Depois eu fiquei sabendo o que era. O projeciologia pegou onde doía nela. Agora, ela leu o livro todo, riscou. Agora você, vem cá, mas de qualquer maneira você deu valor por isso, você está pedindo um exemplar de volta. É para você? Assim, sim. Não dá nada da vida. Porque eu distribuí o livro gratuitamente, o seguinte, quem fizesse crítica com detalhes, mandasse o exemplar para mim, que eu mandaria um outro novo para a pessoa. Eu recebi algumas centenas assim. Essa parte que o senhor falou também para o Sérgio aqui, desse tratado de holofilosofia, o senhor podia explicar um pouco melhor, porque não ficou muito claro para mim, como é que seria essa obra? É você pegar todos os princípios básicos de todas as linhas de conhecimento e ver quais são os denominadores comuns desses princípios. Fazer uma equação, no caso, matemática filosófica. Viu, Rosa? Você está entendendo? Denominador comum, nivelando por cima. Aí você vai fazer o quê? Você vai pôr no liquidificador, as ideias do supra-sumo vão ficar boiando, vão aparecer. É isso. Entendi. É que nem, por exemplo, assim, na física você tem o princípio de ação e reação, né? De massa. Não, e tem o princípio de ação e reação. O dia que uma pessoa fizer isso, ela vai ver como é que tem redundância nisso tudo. O que tem de redundância é impressionante. Eu já andei fazendo há muitos anos alguns desses. Esse princípio tem esse nome aqui, tem esse outro nome nessa linha, tem esse outro nome nessa linha, tem esse nome. Tudo é a mesma coisa. Se você for espremer, todos eles são iguais. É isso que precisa ser feito.
Agora, para expor isso, vai precisar de muito papel. Mas a síntese vai ser pequena. Ela não vai ser muito extensa. Hein? Chega perto. Chega perto. Agora, uma coisa que precisava para fazer isso era fazer os 50 mil itens do conscienciograma. Isso ia ajudar demais. Porque aí muitas outras linhas de conhecimento entrariam dentro do liquidificador. Aproveitando o embalo, esse processo dos princípios poderia ser utilizado como uma técnica, até mesmo nesse verbete, como técnica conscienciométrica, você avaliar cada um desses princípios dentro dos seus preceitos? Não, dentro de você, dentro das suas reações, da sua vida prática, sua vivência. Como é que você funciona com esse princípio, com esse, com aquele e tal. Pegar cada princípio e fazer uma autoanálise em cima desse princípio. Agora, existe uma série de princípios que você vai criando com o tempo. Você vai ter que criar mais, porque tem muitos que falham. Por exemplo, o princípio, isso que eu chamo aqui de auto-organização, é a autodisciplina. Esse princípio, ele é básico para a evolução. No entanto, ninguém fala nisso. Se fala na técnica de auto-organização. A ciência fala o quê? Tem um problema dentro da ciência. Como é que chama? Metodologia da ciência. É isso. Entende? Isso tudo aí precisava. Agora, se você for espremer, isso tudo é a mesma coisa. Porque aquilo, você vai verificar se aquilo já é um princípio para você ou não ainda. Se é só uma meta, se é uma você técnica. Coloca esse princípio dentro do seu código cosmoético ou não. E existe um link também forte entre vários princípios. Por exemplo, tem o princípio conscienciocêntrico, o princípio da evolução consciencial, o princípio da policarmalogia. Quer dizer, são princípios básicos da evolução. Né? Então você pode estabelecer até links entre esses princípios também. Pega o conscienciograma, tem mais coisa lá. Tem muita coisa para ser estudada. Agora, nós não podemos fugir da análise, estudo profundo de princípios. Sem princípio, ninguém evolui. Professor, aqui, ó. Aqui. Na página 29, antagonismologia. O antagonismo, sabedoria, tolice. Poderia falar mais sobre isso aí? Olha, o caso é o seguinte, uma pessoa que tem sabedoria, ela então é mais lógica, racional e tem mais acerto. Uma pessoa que é da tolice, ela tem ilógica, muito erro, omissão, etc. Então, a coisa mais do que óbvia. Então, uma coisa é totalmente diferente da outra. Eu atualmente, por exemplo, estou estudando lá o processo da linguagem popular e da linguagem erudita. Todas as duas podem estar corretas, mas uma tem um nível e a outra tem outro nível. Entende? Nessa questão da sabedoria e da tolice, não. Ou você tem a saúde e tem a doença. Uma coisa que está certa, pelo menos relativamente certa, correta, da outra que é absolutamente errada. Entende a diferença? Esse seria um princípio ou não? Também é um princípio, né? Se você for pensar, por exemplo, o princípio da sabedoria, qual seria? O que é que uma pessoa precisa de ter para ter sabedoria? E essa aí não seria parte do princípio da sabedoria? Autodiscernimento. Descrença. Não é? A curiosidade é uma coisa, mas o autodiscernimento é que manda. A curiosidade leva a pessoa a pesquisar. A pesquisa leva ao autodiscernimento. Professor, pode falar. Nessa linha aí da sabedoria, os serenões, né, que estão evolutivamente à frente, eles têm acesso aos princípios muito mais que a gente. Mas a questão é, aquela história, quando um serenão se tornou nesse planeta ou em outros, esses conhecimentos que a ciência tem hoje não tinham, vamos dizer assim, nesse planeta em tempos atrás. Quer dizer que a evolução da consciência não depende necessariamente desses conhecimentos. Ela vai adquirindo os princípios da física, da matemática, da ciência. Eles mesmos poderiam saber, como sabem, coisa muito mais avançada que nós. Mas não adianta você passar o carro adiante dos bois. É aquilo que eu falo. Se você chegar com a teoria da relatividade geral e dar para a população de São Paulo, para só os adultos, nem 10% da população não vai entender isso.
Outra coisa, se eu pegar e for falar em cosmoética para minha gatinha, ela não vai entender nada. Então nós temos que respeitar o limite evolutivo dos princípios conscienciais. O princípio consciencial aqui que eu estou falando, quer dizer, a consciência. Já é outra coisa. O princípio consciencial, no caso aí, é outra acepção da palavra princípio. Mas eu queria saber, então, os conhecimentos que a gente tem hoje, da ciência, que a ciência traz, ajudam a gente a chegar nesse princípio. Sim. Mas existe outro caminho de você chegar a esse princípio. Existe. E esse caminho mais sério é aquilo da superciência, a paraciência, a neociência. No caso, é o que nós estamos apresentando, que é a conscienciologia. Porque ela entra com a multidimensionalidade, o parapsiquismo, a cosmoética. Tem que lembrar que a ciência não é preocupada com ética. Quem se preocupa com ética é a filosofia. Por isso que eles falam que a filosofia é iminência parda da ciência. Mas não resolve nada. Ela é só iminência parda, ela não funciona. Professor Valdo, que sugestão do senhor daria para a pessoa que está querendo pesquisar mais a fundo essa questão dos princípios pessoais? A primeira coisa é pegar o conscienciograma, para examinar bem. Tudo que não entender, a pessoa tem que registrar, examinar. Consultar dicionário, internet, estudar lá na holoteca, no holociclo. Tem muito dicionário lá. Podemos colocar a energia como um princípio e, a partir daí, ter leis fundamentais, regras, ou seja, aplicar a definição do verbete nesse caso, sem dúvida. Agora, eu já falo os princípios. No cosmos existem duas realidades, a consciência e a energia. A energia é o instrumento que a consciência usa para se manifestar. Como se aplica o princípio da prioridade compulsória no processo da definição dos 5.000 temas pessoais de estudo? 5.000 temas, eu não sei de onde saiu isso. Não, eu falei 50.000. 50.000 itens. Sim, mas isso para isso aqui é assim. O que eu estava falando agora recente é 50.000 itens. Como se aplica o princípio da prioridade compulsória no processo da definição de 5.000 temas pessoais de estudo? A primeira coisa é a seguinte: a pessoa tem que colocar tudo e depois colocar no liquidificador. Ela primeiro pega o bruto, depois ela vai ver o que ela apura do líquido, de todos esses temas que ela arranjar. Agora, a prioridade só vai ser colocada a hora que ela for descobrir, dentro do grosso que ela tem, o que é o líquido. É a hora do liquidificador. É aí que ela tem que usar o princípio da prioridade compulsória. E quais são esses princípios que ela teria que usar? A lei de causa e efeito, o processo da cosmoética, o problema da evolução compulsória, inevitável, e por aí vai. Que princípio se utiliza para definir os temas de pesquisa e quais desses deverá estudar primeiro? Olha, o que eu uso para os nossos temas de pesquisa, eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Eu sigo aquilo que a minha clientela precisa. Pelo menos é aquilo que eu posso definir, eu distinguir que a clientela precisa. Minha clientela são os alunos do curso de longo curso, que é aqui a nossa tertúlia. Então, eu olho aquelas pesquisas que tem. Tanto que vocês, eu não sei se já perceberam. Eu tenho aqui, discuto o verbete do dia, mas estou sempre falando o verbete que eu estou estudando ou em algum que eu vou trazer. E atualmente tem um no domingo que eu coloco uma semana antes. Eu já falo o que é que vai ser. Isso tudo é baseado naquilo que nós vemos, a necessidade média da turma que está estudando, a equipe de pesquisa da conscienciologia. Os princípios são relativos, ou seja, mudam no decorrer da mudança da holomaturidade com discernimento maior, ou o princípio é fixo perante a multidimensionalidade? Não. Isso aí varia. De modo geral, tudo que nós sabemos é relativo, não tem nada absoluto. Mas, por exemplo, existem princípios que eles são mais perduráveis, eles duram mais. Por exemplo, eu digo para você, eu já cheguei à conclusão por mim, e acho que você também é assim. Você é imortal, você não vai morrer. Então, você é imatável e imorrível. Até o momento, eu não vi nada que viesse contradizer essa condição. Então, veja, isso é quase que um princípio absoluto. Estou dando um exemplo.
para nós, nesse nível dos acontecimentos, é um princípio quase determinante, definitivo, pelo menos temporariamente, dentro do momento evolutivo nosso. Então, mas a maioria são relativos. Princípio é igual hipótese e é igual teoria. Nós temos que começar a falsificar ou falsiabilizar, enfim, dar um jeito de falsear aqueles conceitos que estruturam o princípio, para você arranjar um princípio melhor do que aquele. Isso é para teoria, isso é para hipótese, isso é para construto, isso é para neo-verpon. Toda neo-verpon, ela é fugaz, ela é temporária, ela dura pouco. Fala aí, alguém guardou no bolso? É. Sorvaldo, com alguma frequência você comenta a questão da importância de fazer o que gosta, né? Eu queria entender melhor, isso é um princípio, mas eu queria entender melhor isso, que eu não entendo bem ainda, porque às vezes há coisas que a gente gosta que a gente mesmo reconhece que são automimeses dispensáveis, mesmo sendo coisas positivas. Mas seu gosto, ele está doente. A gente tem que fazer o que a gente gosta sadio. Se o seu gosto é doente, é uma bobagem. O cara gosta de beber cachaça e insiste nisso. É um bobo, né? Ele é alcoólatra. Ele está preso ao processo do álcool. Está errado. Tóxico, a mesma coisa. Nós temos que fazer aquilo que nós gostamos. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu gosto desse negócio de evolução. Então eu estudo evolução. Eu faço o que eu gosto. Eu não tenho nada que eu estou fazendo que eu não gosto. Tudo eu gosto. Por exemplo, eu gosto de vocês. Mas, por exemplo, às vezes eu não gosto de cobra. Vocês nunca viram eu entrar aqui com a cobra enrolada no pescoço. Não é, eu não tenho gosto para isso. Eu acho que até o Arlindo gosta, mas eu não gosto. Né, Arlindo? Você gosta? O Arlindo é capaz de gostar. Você gosta? Ou talvez o Adélio, não sei bem. O Jarbas. Não sei bem, não é isso? Então você veja, isso é o processo da seleção, ou a seletividade, o gosto e a abordagem que a pessoa tem perante as coisas do cosmos. Dize-me o que gostas e eu te direi quem és. Dize-me com quem andas e eu direi quem és. E por aí vai. Isso até o povo já fala isso. Então o processo é esse. Agora, gosto varia infinito, como as consciências. Cada um tem a sua, né? Tem gosto de tudo quanto é jeito. Quando eu era pequeno, eles falavam assim, se todos os gostos se fossem iguais, coitado do amarelo. No entanto, eu gosto do amarelo. Para mim, é uma das minhas cores favoritas. Amarelo, azul, eu acho o máximo. Amarelo. Por quê? O amarelo sobressai mais. Ele ganha de todas as outras. As cores básicas. Pode colocar o amarelo, que você vai ver primeiro o amarelo. Então é um negócio sério. Olha lá, olha lá. Amarelo. Olha lá, olha lá, o da Natália, olha lá. Pois é, não, o vermelho, isso aí já é, eu chamo que é vermelho menstruação. Esse já não é tão bom. Agora, o amarelo não, o amarelo ouro. Já alguma coisa, já mostra alguma coisa. Ele brilha, né? Vermelho não é tão brilhante. Então, tem essas coisas todas. Agora, o azul é bacana por causa do azul, né? Céu azul, né? Então, tem umas coisas assim, né? Tem o céu azul, que é uma cidade aqui do Paraná, não é isso? Como é que chama? Céu azul. Pois é. É coisa séria. Uma pessoa me perguntou, por que é que você não quis levar a conscienciologia para o céu azul? Eu disse, porque lá é céu azul. Está no céu, eu estou na terra. Não, já tem tudo. Eu quero um lugar que eu tenho que ficar no front da batalha, estou na terra. Então, veja, caí na realidade. Então, aqui não é fossa. Agora, falei com a pessoa, não fica pensando que foz é fossa, não é fossa. Calma, não é fossa, fossa é outra coisa. Vamos devagar com isso. Professor Valdo,
Sim. O senhor sugeriu que a gente fizesse aquelas listas das falhas, né? Sim. Quando a pessoa erra, isso é porque faltou um princípio? Não, você pode falar que faltou um princípio, mas faltou o quê? Faltou discernimento. Se faltou discernimento é porque está faltando princípio. Agora, para a pessoa conseguir colocar alguns princípios aqui em ação, ela tem que superar alguns trafares, né? Senão não coloca. E outra coisa, não é só isso. Ela tem que insistir para se acostumar com aquilo e fazer um modo diferente de viver. Então ela tem que mudar os hábitos para criar rotinas úteis diferentes das anteriores. Então essa renovação é o que nós estamos chamando de reciclagem. Ela é muito difícil. A maioria do povo tem dificuldade com isso. Aí em relação aos princípios, é melhor a pessoa pegar aí fica com aquele um tempo não, ou vários? Ela vai pegar aqueles princípios básicos que pode condicioná-la naquele momento evolutivo para melhorar tudo que ela fez até aí. E aí ela vai ver, ela coloca aquilo em prática, vai vivenciar o processo. E com isso ela vai acrescentando outros dados, aquilo vai engrandecendo com o tempo. O enriquecimento tem que vir pela teática. E os fatos é que tem que orientar a pessoa. Isso aqui é o ideal. Não adianta, por exemplo, eu escrevo aí um manual. Manual, por exemplo, da TENEPS, manual da dupla evolutiva. Aquilo é geral. Mas cada pessoa vai ter que usar aquele manual de acordo com ela. Por isso que eu falo, você quer seguir uma coisa, leia o manual mais de uma vez. Anota tudo, risca, vê o que você não entendeu, vamos discutir aquilo que você não entendeu. Por quê? As necessidades daquele leitor ou daquela leitora, elas são diferentes das necessidades do outro leitor e da outra leitora. Então, um manual, ele serve para muita gente, mas cada pessoa tem que usá-lo especificamente de modo particular, singular, ímpar. Entende? Esse aqui é o caminho. Professor Valdo, como que a gente pode mostrar a empatia evolutiva dentro da Max ProEx atualmente? Assim, a hora que você leva tudo direito e há resultado com saldo positivo do seu esforço perante o grupo. Então você, como milipeça, o povo aclama que você está saindo bem. Você aí vai aumentar a sua empatia. Resultado, né? O processo é o resultado positivo. Quando o senhor percebeu, sozinho dentro das suas pesquisas nas outras vidas, que tinha empatia evolutiva, que existia isso? Não, isso aí vem do passado, né? Nós todos já estudamos essas coisas. O processo de amor que eles falam, a fraternidade, a afetividade, a própria amizade, está tudo baseado nisso. Então, isso é muito sério. E outra coisa, eu nunca encontrei uma pessoa que não gostasse de alguém. Sempre tem gente que gosta de alguém. Agora, tem cara que de vez em quando ele fica desacoroçoado, perde as esperanças, então começa a gostar de um cachorro. Eu já vi gente que gostava de jaguatirica, lá em Minas Gerais. Ele gostava mais de jaguatirica. Jaguatirica é uma oncinha terrível. Não tem jeito de você gostar dela. Professor? Ele gostava. Professor, isso está ligado à central... Tem um ambulado do urubu. Do jegue. Do jegue também, claro. Isso está ligado à central da fraternidade, né? Está ligado à central extrafísica da fraternidade. Sim. Qual é a interferência maior em toda a nossa história aqui da Terra? É da fraternidade, da verdade ou da energia? Qual é a mais forte em todo esse passado? Da energia, né? Para segurar o que é. Se não houvesse processo de energia para sustentar certas coisas, a Terra já teria muito mais caos e loucura do que já teve até agora. A energia porque é a base, é do instrumento das consciências. Muita coisa que se fala de fraternidade fica só na teoria. Muita coisa de verdade também não passa da teoria. Agora a energia não, ela funciona logo, então geralmente é a mais séria. Como podemos resgatar com maior facilidade princípios inerentes em nossa procedência extrafísica e no intermissivo?
Agora aqui a pessoa colocou planeta de origem. Não, é a paraprocedência. Esquece esse negócio de planeta de origem, põe paraprocedência. A melhor coisa que tem é o seguinte, ele pensou que veio de Ganímedes, né? De algum lugar. Então, resgatar com maior facilidade princípios inerentes à nossa procedência e no intermissivo. Primeira coisa é fazer os cursos do Instituto, por exemplo, aqui do CAEC, visitar o discernimento e ver o que é que tem de afinidade com aquilo, examinar certos processos nossos daqui, os verbetes da enciclopédia, e ver o que a pessoa está de acordo, o que ela está contra. E vamos resolver esses do contra. Venha debater com a gente os contrários. Isso é muito importante. É por aí que a gente vai resgatar o passado, não é isso? Matéria de ideia. Pode falar. Bom, voltando só a essa questão do Roberto. Eu vou deixar, viu, Loche? Eu vou deixar. Ah, então vai. Não, por favor. Vai lá. Então vai. Não, agora você vai. Já começou, agora é você. Então, voltando a essa questão, às vezes não fica tão claro da gente ver que aquele gosto é doente, né? Até porque, em princípio, pode ser até socialmente, aquilo até pode ser algo positivo. Só que para a pessoa, aquilo já não está mais dentro da ProEx dela, o que ela deveria fazer. Então, essa é uma pergunta também que a gente tem que ter um discernimento bem grande, saber quando que você está motivado porque é uma automimese e quando que você está motivado porque está dentro da ProEx. Então, você poderia dar assim, alguns critérios para a gente fazer essa diferenciação? Um que é maior que todos os outros. Faça aquilo que é mais difícil para você. Pronto. Liquida com o assunto. Escambau. Geralmente a pessoa tira o corpo fora para ficar no mais fácil e empurrar com a barriga. É a lei do menor esforço. Isso é que tem que ser combatido. Agora, lembrando que nesse caso, a lei do maior esforço é que deve predominar. Então a pessoa tem que ver, não, eu não estou gostando disso, então é aqui. Agora, com o passar do tempo, ela vai ficar gostando de enfrentar todo o desafio. Tem muita gente aqui que está começando com isso. Algumas já estão no meio do caminho. Então, por exemplo, já está gostando do desafio. Por exemplo, a Flávia aqui, você já está gostando do desafio hoje. É muito diferente. Uma outra que está gostando do desafio é a Laura. Então, isso é muito importante. Eu gosto de desafio. Por exemplo, um dos problemas que eu tenho para fazer redação é o seguinte. A hora que eu tenho um negócio que é difícil e o outro que é facílimo, eu quero fazer o difícil. Minha tendência é essa. Agora, veja, esse difícil não quer dizer que seja enfadonho, não. Aborrecido, não é isso. Eu estou falando, ele é instigante. Porque o aborrecido ninguém quer. Esse é o terceiro excluído. Você deixa ele lá na terceira posição, você está entendendo? A gente quer primeiro aquilo que é instigante, aquilo que é envolvente. Então, por exemplo, eu olho muito isso e vejo. Se o assunto é novo, já foi menos focado pelas minhas pesquisas, eu dou valor para esse. Eu ponho na frente do outro. Agora, o segundo é aquilo que eu estou encaminhando. Agora, o terceiro são aqueles que dão muito trabalho. Dão muito trabalho de que modo? São aborrecidos, porque quase sempre são abrangentes. Eu trabalho assim com 20, 30 verbetes simultaneamente. Entende? Agora, eu sempre busco produzir pelo menos um por dia. Agora, conforme o dia eu produzo 4, depende do que é. E outra coisa, eu vou acumulando, a pouco eu faço uma porção. Agora, eu tenho aquelas técnicas. Por exemplo, esses que são aborrecedores, que enchem, que saturam, você tem que fazer um dia que você descansou bem, passou pelo terceiro sono. Aí você pega aquilo como se nunca tivesse pego. Aí ele vira desafio. Então, o aborrecido, você transforma ele em desafiador. Entende? Não. Essa aqui é a técnica. Agora, aí no caso que eu quero te dizer é isso. Pegue o mais difícil. Porque é esse que geralmente é o da ProEx. E outra coisa, mais difícil que a pessoa está achando, mas ela é capaz de muito mais do que aquilo. Ela está achando que é difícil, que ela vai ter que fazer um pouquinho de esforço. Entende? E às vezes não quer nada. Gente, a coisa melhor que tem na vida é aquilo que você pode fazer sem esforço nenhum. A maioria quer isso.
E outra coisa, nós não podemos condenar as pessoas de serem assim. Isso é da natureza humana. Mas veja, não é inteligente. Perante a evolução, isso não é inteligente. Então, procurar o bem bom, o dolce far niente, não é o ideal. Agora, tem pessoas que arrumam a vida para chegar nesse dolce far niente e pronto, aí acabou. No interior eu via muita gente assim, os caras encostavam assim, ó, procurava lascar um pau e ficava toda a tarde sem nada. Então você falava com ele, não, eu já plantei árvore, já tenho filho, só pode escrever o livro, mas eu não vou escrever livro, eu converso. E ficava. Aí mandava o povo comprar sorvete, eram os picolés que vinham, aqueles picolés de coco, aquele monte para distribuir para todo mundo e conversava. Toda tarde tinha aquela conversa lá. Agora o cara está com 34 anos, está esperando para morrer. Eu virava para o cara, às vezes, alguns desses, meninos, né, falava assim, vem cá, você está esperando para morrer? Eu falei, não, por quê? Eu estou gozando a vida. Agora o outro chegava e falava assim, mas como é que é isso? Estou gozando meus capitais. Acabou. Quer ver, veja, como é que você ia mexer com esse povo? Essa turma que é a turma do cavaquinho em cima da cenoura que a gente plantou. Tem jeito. Então é preciso de uma reeducação violenta para atingir essa turma. E isso existe, até hoje ainda tem muita gente assim. É aquele negócio da diretoria. Não, eu quero evoluir, mas não tanto. Porque exigia mais dele, né? Ele não queria mais responsabilidade, etc. Tal. Não quer. O processo é esse. O Tratado de Holofilosofia, se escrito, seria o Manual da Evolução? Não. Tratado é uma coisa, manual é outra. Não confunda isso. Manual é uma coisa restrita, pequena, que define alguma coisa prática, objetiva, de pouca duração e de universo menor. Tratado é uma coisa profunda, ampla, para durar mais e com muito mais, vamos dizer, argumentologia. De modo que é diferente. Manual é coisa à toa. Agora, erudição. Tudo é erudição. Você pode fazer, por exemplo, uma tese defendendo a erudição, você pode fazer um manual da erudição. O que significa erudição? Agora, o Tratado da Holofilosofia seria a erudição da evolução, que é o que ela está perguntando. Tem lógica mais ou menos isso aí? Pode falar. Sovaldo, eu queria voltar naquela questão da central extrafísica da verdade, que o senhor colocou, né? Que hoje há uma fixação e um embasamento de princípios em uma coisa só. Será que daria para o senhor dar algum detalhe sobre esse maximecanismo? Como é que isso funciona? Como é que chega nisso? Por que nesse momento... Por exemplo, eu estou batendo em determinadas ideias que significam princípios que são inafastáveis. Ninguém pode fugir disso. Você não pode fugir da evolução, você não pode fugir da inteligência evolutiva, você não pode fugir da cosmoética, você não pode fugir da conviviologia, e por aí vai. Tem aí uns 50 princípios que nós falamos já nesses verbetes, que são inevitáveis, são inafastáveis, são insubstituíveis. São compulsórios. A evolução exige isso, você tem que estudar, então acabou. Agora, eu estou me batendo muito nisso para ampliar o quê? A cosvisão de todo mundo aqui. É o que eu sempre falei. A turma ainda tem muito monovisão que vem de vidas anteriores. Agora, no passado, que nós temos que fixar é o curso intermissivo. Então, no curso intermissivo, já se procurou dar uma luz para ter a cosvisão, para a pessoa ampliar a abordagem. E é isso que nós estamos procurando. Quando o senhor explicou a central extrafísica de energia, o senhor disse que era basicamente de consciências chinesas. E a central extrafísica da verdade? Qual seria essas o grupo? Que trabalham conosco, tem muita gente que é chinês. Mas isso é porque eu trabalho, né? É um maximecanismo. Isso é outra coisa. Agora, tem de todo tipo. Tem todo tipo. É um ecletismo universal, misturado. E agora dá pena, porque algumas delas têm que mudar certos conceitos que estão muito arraigados com aquele povo.
Você já pensou uma central da verdade que queira mudar as coisas do judaísmo? Já pensei nisso. Tem 5 milênios? Como é que fica? É duro, né? Mas muito difícil. Então são várias específicas atuando em determinadas linhas Não, de pensamento os afins arraigados. se atraem, cada um tem os seus. Nós estamos procurando falar aqui dentro do processo da mega fraternidade, já sem ismos de doutrina, sem facciosismo, sem sectarismo, dentro de uma condição de democracia mais ampla e mais séria. Muda tudo. Mas qual seria, por exemplo, a decorrência de um trabalho de uma central extrafísica da verdade aí trabalhando com o judaísmo? O que eles fazem? Como é que é a atuação? Eles têm que pegar, em primeiro lugar, aquelas pessoas que já têm capacidade de acessá-los e começar a dar uma iluminação, uma luz em cima daqueles conceitos, às vezes retrógrados, que a pessoa alimenta desde que ela nasceu. Porque quando a pessoa nasceu, já faz uma lavagem cerebral em cima dela. O judeu é assim. E aquilo vai continuando com a ideia. Aqueles princípios, tem muitos princípios muito bons para a pessoa viver. Mas tem alguns, por exemplo, eles ainda defendem aí do princípio italiano, o que você quer? Esse é indefensável, não tem jeito. Como é que fica? E há determinados conceitos também que se explica para a criança desde pequeno. Um dia desse teve uma moça aqui que teve essa educação na infância. Ela agora está contra. Eu falei assim, vai devagar com isso. O que você vai fazer na vida? Mas ela falou o meio, no processo da concorrência, como é que a pessoa deve ensinar para ela desde menino. Que é o problema da concorrência, a competição, a vivência em grupo. E o judeu estuda muito isso por causa do processo de dinheiro, para a defesa da economia. Agora, hoje, ela estava contra a situação toda. Eu sei dessa história toda, mas, por exemplo, isso não é muito falado. Sabe de mostrar como é que é o princípio, como é que se ensina uma criança, desde que ela nasce. Começou a engatinhar e já começa a estudar, com a Torá e outras coisas mais, a partir dali. O princípio de vida. Agora, aquilo é uma defesa de clã muito grande. Isso já é um partido. No fundo, isso está errado. Onde é que está a fraternidade nisso? Então, veja, e eles é o conjunto de ideias mais antigo que tem na Terra. Né? Na Terra de doutrina, é o judaísmo. 5 milênios. Haviam outros aí que tem muitos milênios também, que precisa de ver, por exemplo, o islamismo, mas não é só o islamismo, mas os processos, por exemplo, o sufismo, tem muita coisa séria aí dentro deles. Precisa de estudar também, que é antigo. Mas o judeu é mais amplo, tem mais gente. Mais gente que eu estou falando, assim, consciente do assunto. Porque a pessoa já fica consciente desde que nasce. Ela é doutrinada logo que começa a engatinhar. Entende? Nesses grupos, ortodoxo mesmo é tudo assim. Eu entendi. Nesses grupos sectários, há uma facilidade maior de se encontrar, por exemplo, evoluciólogo trabalhando, intrafísico, nascendo. Não, eu não acho que seja por aí, não. Não? Por exemplo, não tem aquele do Vaticano, que trabalha com o processo da Igreja Católica? Tem, mas tem esses outros também que trabalham todo dia. Até índio tem. Mas isso é relativo, mas não é bem isso, não. Esses grupos, às vezes, são muito fechados, né? E são muralhas, né? E são essas muralhas também que eles arranjam a muralha, que é o Muro das Lamentações. Tem isso tudo no meio. E no caso tertuliário, é uma decorrência direta da Central Extrafísica da Verdade? Não, tertuliário é decorrência direta do processo, do debate que nós precisamos e da refutaciologia, que é o problema do estudo e da pesquisa. Isso tem que ser levado em consideração. Que laboratório poderia ter, ou se é que já tem, que seria mais ligado a essa central? Qual central? Extrafísica da Verdade. A da Verdade? Aqui, laboratório nosso, seria o Serenário. É o Serenário, né? Escuta, o que é que você está fazendo por aqui, que é uma raridade se aparecer? Você está sempre na direção de alguma coisa? Então tá certo. Não vai ler quando você estiver dirigindo, tá? Obrigado.
Poderia fazer uma relação entre principiologia e livre-arbítrio? Olha, é o livre-arbítrio que a pessoa tem, que ela dispõe, que pode levar a criar um conjunto de princípios para viver. E quanto mais ela criar esses princípios de uma maneira abrangente, maior será a expansão do livre-arbítrio que ela desfruta. Se ela arranjar princípios que sejam coarquitantes, escravizadores, que sejam, vamos dizer, fechativos perante a evolução, ela vai arranjar um determinismo em cima de si. E ela perde o livre-arbítrio. De modo que nós temos que procurar os princípios para expandir o nosso livre-arbítrio. Com isso, tudo vai melhorar com a gente. E acabar com todas aquelas ideias que sejam escravizadoras, que sejam censuradoras, que sejam de diminuição da bitola de visão da pessoa. Tem que desbitolar. A maioria está com bitola estreita. Nós temos que ficar com a bitola larga, até acabar com as bitolas. A maioria olha pela fresta da janela. Tem que destruir a janela. Depois tem que destruir a porta. Depois tem que destruir a parede. Nós temos que viver no descampado, no aberto. Isso é sem horizontes. Porque depois do horizonte sempre tem outro horizonte. Então a visão cósmica da realidade não precisa de limitações. Nós é que estabelecemos esses limites. Agora, se você vai estudar uma pessoa, se vai ajudar uma pessoa, se vai trabalhar com uma pessoa, vivenciar alguma coisa com uma pessoa, você tem que estabelecer o limite dela, para não forçar a barra. Se você força para menos, você está tirando o corpo fora. Se você força para mais, você está fazendo um estupro evolutivo, está errado também. Né? Então nós temos que compreender bem o assistido, para assistir melhor. A vida é assim. De vez em quando o povo pensa que eu quero saber as coisas da pessoa como se eu quisesse entrar na intimidade dela. Não é. Eu não me interessa a intimidade de ninguém. Eu quero saber onde é que eu posso, qual a clivagem que eu vou pegar, a pega, para poder ajudar. Quanto mais você souber o assistido, a vida dele, mais você ajuda. O caso lá do nosso amigo é isso. Quanto mais a gente fica sabendo a reação dele, mais você pode ajudar. Quantos anos eu não estou mexendo com isso? Pois é, mais de 10, uma década. Agora veja, precisava de trazê-lo aí para conversar com o Clóvis. Pois é. Trazer para conversar com o Clóvis. Se quiser uma hora, a gente paga aí a viagem dele para vir aqui, mas você teria que ir lá e trazê-lo, né? Teria que ir você ir lá e trazer aqui, depois tornar a voltar. Pois é. Que é pelo menos ele ver aqui, etc. Vai. Não, e ele conversar com o Clóvis, que é o meu clube. Meu clube. Clóvis é do meu clube. Das poucas vezes que ele participou, ele ensinou muita gente. Inclusive o Eduardo Martins. Quantos anos ele tem agora? 35 anos. Pois é, já está na hora, né? Vamos falar com ele. O Eduardo conhece ele, né? Quem? O Eduardo. Eduardo conheceu lá em Ipanema, ficou impressionado. Seria bom a gente falar, vocês juntarem aí, vão pagar a viagem aí para ele vir uma hora. Poxa, é tudo que agora, ele mais quer. Tem que vir numa época específica, talvez um curso, uma coisa para ele participar, né? Sim, e ficar uma temporada, boa, né? Tipo 10 dias no mínimo. E alguém tomar conta dele, porque ele precisa. Sim. Ele ficar por conta. Sim, eu posso até ver detalhes, né? Como é que é. Isso aí é um amigo meu de muitos anos, amigo dela também. E nós estamos trabalhando com ele há muito tempo. E é uma pessoa muito simpática, muito boa. Ele praticamente... Agora, por exemplo, perante o Clóvis, assim, os dois, como é que vão ser? Você sabe que é o Clóvis que eu estou falando. Sim. Não, ele tem muito para passar de experiência, as ideias dele, as perguntas dele são muito inteligentes. E ele está bem empolgado. Agora ele está empolgado com o conceituograma, né? Ele falou, caramba, é mais difícil que eu imaginava.
Mas ele está fazendo as reciclagens, está participando de tudo. Agora, como é que ele está hoje, assim, fisicamente? Está bem, de saúde. Quer dizer, ele é quase 90% dependente, né? Por exemplo, não se alimenta sozinho, mas ele topa tudo. Não, ele aceita tudo, entende? Ele é bem prático. Agora, me conta, ele não se desloca nunca de casa, nada disso? Só quando alguém pega e leva. Por exemplo, se eu tiver condições... Como é que eles levam ele? Ele tem... Eu vi uma cadeira de roda na casa dele. Roda específica, não tem? Sim. Mas ele também pode se locomover, andar. Agora, conversa uma com hora ajuda. Com o Eduardo, para a gente ver o que ele acha. Se tivesse recurso financeiro, com certeza eu traria e daria todo o apoio. Ver, né? Não é todo avião que admite isso e tal. Não, mas ele diz que ele pode pegar um avião. Ele tem dificuldade para ficar em pé e para andar. Mas ele dá o jeito dele. Ele tem que vir com a cadeira dele. Como é que ele vai andar aqui? Sim, vai trazer a cadeira. Ou arrumar uma cadeira aqui e pegar uma emprestada no avião. Já pensou? Ele entrar no carro do Clóvis? Que dupla dinâmica. E a comunicação dele também verbal é bem comprometida, né? Então, assim, então ele tem que falar e a gente tem que prestar muita atenção no que ele fala, senão não entende. Mas seria bom ver, né? Tanta gente aqui boa vida, né? Eu posso não falar faz nem por ele. Ginástica. Aqui, gente que não faz nem ginástica. Ele deve estar assistindo a tertúlia e já deve estar lá vibrando, né? Pois é. Agora, ele está à disposição, para quem quiser pegar e facilitar. E o pai dele também, com certeza, permitiria. Vamos ver a família, né, no caso. Conversa com o Eduardo uma hora para a gente ter alguma noção do que a gente faz. Agora, a gente, inclusive, Roberto, você fez alguma revisão aqui do texto? Qual? 20 é o princípio da imprestabilidade. 55, princípio se algo não serve, sei. É mais ou menos isso, mas não é bem igual. A imprestabilidade é uma coisa que a pessoa já sabe que não presta. Agora, o outro não. O outro a pessoa não sabe. Esse segundo é o mais difícil deles. É por isso que eu coloquei. Imprestabilidade todo mundo já sabe. Nessa faca, não dá mais. Esse cachorro morreu. É diferente. Não acha que é? Agora, gente, nós hoje temos aqui 13 verbetes para fazer eleição. Quem é que vai fazer? Tá, pessoal, todo mundo está com papel? Sim? Eu vou ler os verbetes, vocês vão fazer o voto, vão ser somados com os votos online, que hoje foram 13, e depois temos os recados, Marcelo Pasculini e Cris Aracaki. Verbetes novos: pluriprospectividade, publicola, subconsciência humana. Verbetes antigos: década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, gostaria de convidar a todos para participar no dia 16 de julho deste ano do lançamento do campus de Invexologia. Será dia 16 de julho, uma quarta-feira, pela manhã, lançamento do campus de Invexologia. Juntamente, esse evento vai fazer parte da Semana da Invexis. Tá? Então, esse evento do lançamento do campus será no terreno recém-adquirido da Sinvex, pela manhã, dia 16, quarta-feira, entrada franca. E quem tiver interesse em realizar, participar da Semana da Invex, entre em contato com a Sinvex ou os centros educacionais pegando o JI. Ok? Obrigado. Bom, a gente gostaria de reforçar o convite a todos para participarem do primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmologia e do primeiro Encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
que ocorre dos dias 22 a 25 aqui no CAE, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. E há também um pedido da coordenação de eventos do CAEC para pessoas que queiram voluntariar nesse evento, entrar em contato com a Neida, Jaqueline ou com a Mariângela. E pode ser enviado o e-mail para eventos@caec.org.br. Tá? Então fica o convite para participação e fica o convite também para o voluntariar no evento. Obrigada. Já está. Já. Pessoal, para amanhã foi eleito